comandante, foi o único oficial aí para a guerra no Iraque, o único oficial brasileiro aí para a guerra do Iraque, comandante Freire, capitão de mar e guerra, me ligou, falou: doutora, a senhora é diplomada pela Escola Superior de Guerra, eu estou vendo os seus pedidos, mas eu não estou vendo a sua aplicação de conhecimento nessa demanda. E, realmente, ele me falou: quem é o seu inimigo? Numa guerra, a gente sabe quem é o nosso inimigo. O nosso inimigo, numa guerra, usa uniforme, ele tem uma bandeira. No caso da violência contra a criança, o nosso inimigo é sempre oculto. Esse inimigo, quando comete o crime, ele comete na obscuridade e convive entre nós. Nós não sabemos quem é esse inimigo. Então, nesse sentido, a guerra contra a criança e o adolescente é muito mais difícil. Então, o que nós precisamos? Em primeiro lugar, aprender a identificar esse inimigo. Tanto na visão macro, que envolve um sistema de inteligência, e aí eu faço um apelo ao doutor Videira, que seja levado ao doutor Videira, a necessidade do centro de inteligência, talvez em conjunto até com o centro de inteligência das Forças Armadas, não sei se é o caso, para mapear as áreas criminógenas onde mais acontecem os crimes de estupro, de maus-tratos, enfim, de violência física, psicológica e sexual contra a criança. E por quê? Mapear também o porquê. O que tem de característica nessa região que favorece a maior incidência de crimes contra a dignidade das crianças? Existe, por acaso, dar um exemplo, contraturno escolar, projetos de contraturno escolar, como a PM, que tem vários projetos maravilhosos. Meu irmão é PM também, e ele tem uma associação com um grupo de amigos que ele está montando há pouco, uma psicóloga, que está elaborando esse projeto para aplicar atletismo para essas crianças, né? Enfim, são tantos projetos que podem ser feitos. Outra questão, além desse mapeamento e do porquê que naquela região existe essa incidência, a questão micro. E aí, na questão micro, infelizmente, hoje eu tive uma notícia que me deixou pasmada. O Conselho Federal de Psicologia proíbe agora que os psicólogos prestem o atendimento nas DPCAs, para que esse atendimento seja feita a coleta, né, da primeira escuta das crianças. E aí eu pergunto aos senhores, esses psicólogos, eles estudam 4 anos, eles fazem especialização no tema, e eles não querem que os seus profissionais atuem naquilo que eles foram preparados? O curso do TJ é bom? É excelente, é muito bom. A gente precisa desse curso para capacitar todos os profissionais da rede de proteção. Porque a gente nunca sabe quando uma criança vai fazer uma declaração espontânea da violência que ela está sofrendo. Esse profissional tem que estar preparado para receber essa declaração. Então, eu deixo aqui o meu registro de indignação com o Conselho Federal de Psicologia, que está proibindo os seus profissionais de atuarem em prol das crianças. Eu gostaria de saber qual a razão técnica para isso. Outra questão. Engraçado, né? Por mais que digam assim, que no inquérito policial não existe contraditório, então não existe prova. Mas quando um promotor pega uma ação, ele vai olhar sim o inquérito policial, ele vai olhar sim o relatório que está sendo feito. E muitos decidem, às vezes, sem poder, juridicamente falando, olhando aquele relatório, eles formam a convicção deles, olhando aquele relatório. Então, isso me deixou realmente indignada. A gente agora não poder, nessa luta que a gente está, nessa guerra, a gente não poder ter psicólogo capacitado, especializado para atender na DPCA. Outra questão.
Aliás, a gente tem recebido muita reclamação dos conselhos tutelares, né? Quem são os nossos aliados? Numa guerra, às vezes a gente tem aliados, né, que são declarados, aliados que trabalham no entorno, de forma oculta. E os nossos, quem são? Numa visão micro, agora eu vou inverter, numa visão micro, os nossos aliados precisam do quê, exatamente? Para eles funcionarem, né? Para eles operarem da melhor forma possível. Eles precisam de uma boa contingência, eles não podem ser sobrecarregados, né? Eles precisam de uma estrutura que realmente atenda a população e que essa estrutura seja adequada. Eu recebi denúncias anônimas de conselheiros dizendo que eles não têm gasolina, carro, muitas vezes não têm a cadeira para sentar. E o conselho tutelar, cada conselho despende 1 milhão do município. 1 milhão mensal. Para onde vai esse recurso? A gente chegou num ponto de ter que solicitar uma CPI para saber onde está esse recurso? Porque a PM já passou, a Guarda Municipal também, a Polícia Metropolitana e a Polícia Militar já passaram, que ligam para os conselheiros tutelares e eles quase nunca vão. Eu recebi uma denúncia hoje cedo de um conselheiro tutelar que falou, ela me contou, na eleição para vereador, que a conselheira falou, olha, eu só vou te ajudar se você votar no meu candidato a vereador. Só vou te ajudar se você votar no meu candidato a vereador. Isso é papel de conselheiro tutelar? Conselheiro tutelar tem que ser concursado e temos que acabar com a eleição de conselheiro tutelar. Outro falou que não ia atender porque estava numa festa. Tem vários relatos. Então, está na hora de uma CPI nos conselhos tutelares, para saber onde está esse recurso, para saber se está bem gerido, para saber como funciona o conselho. E isso não dá para generalizar, a gente não pode usar o conselho tutelar como o culpado de tudo. Existe uma rede de proteção. O conselho tutelar é um dos locais onde as pessoas buscam ajuda. Mas não dá para dizer que todo conselheiro tutelar é ruim, porque muitos que são bons vieram denunciar e contar o que acontece. Enfim, estrutura educada, a capacitação. E aí, nesse ponto, existe uma questão que eu chamei a doutora Ariane, porque é muito difícil, às vezes você tem a capacitação técnica, a capacitação profissional, mas você não tem uma capacitação sociocultural, uma capacitação emocional. Isso faz com que toda equipe da rede de proteção coloque o seu pensamento, seja político, ideológico, sociocultural, religioso, acima da proteção à criança. Por isso, eu chamei a doutora Ariane para falar as dificuldades que esse familismo e que outras síndromes que acontecem na rede de proteção causam no atendimento de quem busca ajuda para defender a criança. Olá, bom dia. Vou fazer uma singela participação. Eu sou advogada de família há 12 anos e a maioria dos meus clientes, 80% deles, são homens. A minha dificuldade para conseguir uma modificação de guarda, verificado o ambiente tóxico, né, em que essa criança convive, ela é muito alta. Primeiro porque tem toda uma questão cultural, que até a doutora Isabela falou, que é o familismo, né? A mulher sempre é a mais preparada, em tese, para cuidar do filho. Então, para a gente demonstrar isso, judicialmente falando, que, estatisticamente falando, de 0 a 3 anos, maus tratos, violências psicológicas, a maioria são praticados por mãe. Para a gente demonstrar isso judicialmente,
requer muita prova, tanto prova testemunhal, documental, e isso tem se tornado muito difícil, mas estamos avançando, né? Graças a Deus, a justiça está caminhando para isso, devido toda a uma questão também dos meios de comunicação, das redes de proteção, das políticas públicas. Estamos conseguindo ter um avanço em relação a isso. Eu estou com um caso no meu escritório, que é bem parecido com a Sofia, em que eu pedi uma modificação de guarda em tutela antecipada, porque a criança estava sendo ameaçada pelo padrasto, inclusive com arma na cabeça. Consegui essa modificação de guarda em tutela antecipada, o que para mim foi um avanço e me senti muito feliz em relação a isso, inclusive o pai. Consegui afastar essa criança, somente ocorre que, quando essa criança foi ouvida, numa escuta especializada na delegacia, foi encaminhado para a gente conseguir uma protetiva. Essa protetiva foi encaminhada para o fórum criminal. E o juiz falou que ele não era competente, porque se trata de crime de menor potencial ofensivo. Encaminhou, remanejou o processo para o juizado. E o juiz muito apropriado, né, e muito qualificado, expediu a medida protetiva, pediu para ser feito o estudo psicossocial, somente falou o seguinte, que ele também não era competente, porque tinha que ter prova. Pois bem, estamos num caso em que tem um conflito negativo de competência. Graças a Deus, o meu cliente ele está amparado, porque eu consegui uma tutela antecipada, mas esse não é o caso que é recorrente, né, quem não tem condições financeiras de pagar um advogado. Então, eu acho, no meu ponto de vista, que tem que ter uma comunicação também do Poder Judiciário. E tem que ter uma boa comunicação da delegacia com o Poder Judiciário, com as redes de apoio, com os assistentes, Ministério Público, com os assistentes sociais. Porque, nesse caso, nós estamos falando de uma proteção integral, né, que é garantida pelo Estado, do artigo 227 da Constituição Federal. E o que tem que ser olhado, que tem que ter um olhar sensível, é a criança, a proteção dela, a saúde dela, a integridade dela física e psicológica. É essa a minha contribuição com vocês. Lembrando que a doutora Ariane não é só uma advogada familiarista, ela tem doutorado no assunto. Agora, os aliados na ordem macro. A sociedade, que é realmente quem cobra e faz a movimentação política acontecer, e junto à sociedade, a imprensa. Eu citei aqui as imprensas que, me perdoem se eu deixei de citar alguém, mas eu citei aqui as imprensas que ligaram para a gente, muitos desses profissionais que os senhores estão vendo aqui, nos ligavam consternados. Teve uma que me ligou chorando. A imprensa também está cansada de ficar noticiando morte de criança diuturnamente. Morte, estupro, tortura, aí fazem aquele alarde, e aí, de repente, tudo para e ninguém mais se movimenta. Aí a imprensa continua. Então, nessa luta, eu considero a imprensa uma das nossas maiores aliadas. E eu clamo que eles continuem divulgando, porque são eles que fazem, junto com a sociedade, a máquina andar. E o nosso outro aliado, a classe política. Nesse sentido, senhores, eu quero dizer aos senhores que a classe política, quando está desprovida de interesses particulares, de interesses político-partidários, a classe política que realmente está imbuída pela dor dessas crianças, pela empatia que sente de ver uma mãe, um pai sofrendo, que vê
a notícia de uma criança que foi amarrada, torturada. Esse político, em específico, que abre mão, não da sua ideologia, porque isso é impossível, porque a ideologia são ideias que estão na cabeça, não tem como falar, ideologia, não, cada qual tem sua ideologia, mas abre mão de parte do seu interesse particular para congruir interesses e fazer realmente o bem à sociedade. Esse é o nosso aliado final. E eu coloquei aqui, essa audiência pública tem um representante da direita. Agora, nós já tivemos um centro inaugurado aqui pelo Dr. André Putinelli, que é centrão, nitidamente, em 2004. Não foi para frente por falta de capacitação, articulação e comunicação entre as redes. E temos também, não vejo aqui um representante da esquerda. Tem algum deputado aqui representante da esquerda? Que pena, né? Pois é. Eu não vejo aqui um deputado representante da esquerda, mas eu gostaria de lembrar aos deputados dessa frente que o ministro de Direitos Humanos e Cidadania disse que crianças e adolescentes, vocês são valiosos para nós. Isso foi dito pelo Silvio de Almeida. Então, que eles respeitem o ministro do governo ao qual eles representam, que eles se façam presentes, que eles passem por cima das suas desavenças políticas para apoiar projetos realmente com empatia a dor dessas crianças. Eu fico triste de ver que isso é difícil. Na verdade, eu não citei o primeiro aliado, eu não sei se vocês perceberam, mas eu chamei por ele logo que eu comecei essa palestra, porque o que a gente precisa é realmente de um verdadeiro milagre, principalmente para congruir esses interesses e que as pessoas passem por cima dos seus interesses particulares e políticos partidários, para, de verdade, ajudar essas crianças a não sentirem dor. Os senhores quebram o dedo, às vezes machucam, né? Batem na porta, machucam, dói, né? Imagina ter uma costela quebrada, imagina ter uma perna quebrada, imagina ser estuprada, uma criança de 2 anos ser estuprada. Imagina ter a coluna cervical quebrada. Então, se os senhores têm empatia com a dor dessas crianças, eu peço que os senhores abram mão de parte das desavenças dos senhores, pelo menos nesse momento que está acontecendo aqui no Estado. Eu queria clamar à esquerda que olhasse pelas crianças guaranis caiovás, cujo eu já fui fazer um relatório e entreguei ao CNJ e à Procuradoria-Geral da República, dizendo que o próprio Ministério Público já falou que o índice de violência contra a criança nas aldeias é mais de 400 vezes maior que em qualquer local do Brasil, mais do que a Amazônia. Então, se a Força Nacional, inclusive, está lá ajudando a nação Yanomami, que ajude também as nossas crianças indígenas aqui, que passam por estupro intrafamiliar e não é cultural. Eu escutei isso de uma antropóloga e escutei isso também de um cacique de 102 anos de idade. Não é cultural. É um pensamento criminoso. A palavra cultural já é criminosa quando você fala, é cultura. Não, não é cultura, é crime. E a ONU diz, toda cultura nociva deve ser combatida. Se é cultura, então que seja combatida também. E é um estupro intrafamiliar. É um estupro cometido coletivo, cometido por tios, pais, primos. Então, que tenha também, que o ministro tenha olhar também para a nossa população indígena, que é brasileira e tem os mesmos direitos de qualquer mulher e criança branca, negra, é criança brasileira, antes de qualquer coisa.